Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que o amor de Deus, a graça do Senhor esteja invadindo a tua vida hoje, nesse dia. E hoje nós vamos falar sobre uma palavra que nós precisamos muito no nosso dia a dia, sobre descanso. Salmo 23, 2, ele diz assim, olha, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quero trazer sobre esse salmo o descanso que Jesus Cristo traz à nossa vida, porque o Salmo 23, ele fala do pastor, do bom pastor, e o nosso bom pastor hoje é Jesus Cristo. Aprenda a descansar na presença do Senhor. Só Ele nos faz repousar. Por nós mesmos, nós não conseguimos descansar. Podemos até descansar o nosso corpo, mas a nossa alma, que é o principal, fica num turbilhão. E daí nós não conseguimos descansar verdadeiramente. Para entendermos o Salmo 23, nós precisamos ter uma visão do relacionamento entre o pastor e a ovelha. Na experiência que o escritor desse salmo teve, que é Davi. Davi é aquele pastorzinho de ovelhas. E nós vamos ver algumas curiosidades sobre as ovelhas. As ovelhas, elas se levantam às 4 horas da manhã. Pensa bem. As ovelhas, elas não gostam de comer nas seguintes circunstâncias. Quando o sol está quente, quando está chovendo, elas não gostam de comer. As ovelhas gostam de comer às 4 horas da manhã. As ovelhas não gostam de descansar. E é por isso que o versículo diz assim, olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quer dizer, o pastor tem que fazer a ovelha descansar. E uma ovelha, ela pode ser guiada às águas, mas não ao descanso. Por quê? As ovelhas são como crianças. Para irem se deitar, as crianças são assim, né? Os pais têm que forçá-las. Isso é uma marca de imaturidade. E a atitude do pastor diante da imaturidade da ovelha é ele que sabe o que é melhor para a ovelha. Ele sabe que a ovelha precisa descansar, precisa se deitar. Por isso a Bíblia diz, olha, fazer descansar é a primeira coisa que o nosso bom pastor Jesus Cristo faz por nós, que somos ovelhas do seu pasto. O pastor quer que a ovelha descanse antes de ir ao trabalho do dia. Esse momento é um momento para nós desfrutarmos da companhia do pastor. A palavra de Deus diz que todo homem, ele deve comer e beber, ele deve gozar bem de todo o seu trabalho, porque isso é dom de Deus. Quer dizer, muitas pessoas, elas trabalham, mas elas não têm esse descanso. O teu momento com Deus vai fazer com que você descanse. Muitas vezes trabalhamos tão duro para conseguir coisas que nem sequer desfrutamos daquilo que já temos. A importância do tempo de descanso. A ovelha, ela não digere enquanto ela come, somente quando ela está deitada. Em um tempo de quietude, ela regurgita o que comeu e passa a ruminar e a digerir tudo aquilo que ela comeu. Está provado que naquele tempo a lã cresce mais rapidamente e o corpo se torna muito mais forte. Por isso o pastor faz com que a ovelha ela se deite. Assim também somos nós. Jesus, ele quer que nós tenhamos o nosso tempo de quietude diante dele, em sua presença. Pois nele, em Cristo, nós crescemos mais rápido e tornamos-nos mais fortes, mais do que em qualquer outra parte do dia. Descanse. A Bíblia diz assim, olha, no sossego e na confiança está a sua força. O estresse produz ansiedade e produz tensão.
Deus quer que nós descansemos. Ele tem um propósito para a nossa vida e uma missão para nós cumprirmos. Mas o problema é que o estresse está nos roubando o ânimo e há muitos que ficam caindo em um ciclo vicioso de fadiga física, fadiga emocional, fadiga espiritual. Nós não sabemos o que fazer. Será que tem uma solução? É claro que tem. Há uma solução. Há um lugar sobrenatural onde os problemas da vida nós encontramos descanso. Em meio a esse turbilhão nós encontramos descanso. Este lugar, quando permite que Jesus se torne o nosso pastor e você assume a sua posição de ovelha. Nos versículos do Salmo 23 nós encontramos o quadro da paz, do refrigério, do descanso, que é o oposto do estresse. Deus se apresenta como o Senhor e Ele é a nossa paz. Além disso, nesses versículos, nós vemos que o Salmo, nós encontramos a presença do Senhor, na presença do Senhor, a nossa provisão. Salmo 23, portanto, ele nos apresenta o caminho para enfrentarmos as águas turbulentas, as demandas do dia a dia, as pressões, as tensões, sem sermos destruídos pela ansiedade e pelo estresse. Nossos maiores problemas não estão fora, mas dentro de nós. Cada problema na vida só tem a dimensão que nós damos. Nós queremos hoje mostrar que nesse Salmo, no Salmo 23, está o modo como nós podemos lidar com o estresse, como nós podemos encontrar descanso, de que o nosso corpo tanto precisa. Nossa alma vive clamando e o nosso espírito anseia. Nele, nós encontramos meios para passar sobre os problemas da vida, em vez de sermos atirados às tempestades e destruídos por elas. Nós aprendemos a depender da provisão do Senhor. Nesse salmo, a Bíblia diz que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Essa é uma referência ao capim tenro. Fala de alimento. Ovelha, ela só come uma coisa, capim. E isto mostra que o pastor ele provê alimento para a ovelha, porque o nosso alimento é a palavra de Deus. É o nosso pasto verdejante, o nosso único alimento verdadeiro para a nossa alma é a palavra de Deus. Eu quero ler uma citação que está lá no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, e eu vou estar lendo para você. Acharam-se as tuas palavras e eu as comi. E as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Que tremendo! Tem tantas citações na Bíblia que faz referência ao que significa a palavra do Senhor. E o nosso único alimento é a palavra do Senhor. Nós vemos tantas referências na Bíblia sobre a importância da palavra do Senhor, sobre o que o salmista fala ou os escritores falam em relação à palavra do Senhor. No Salmo 119, o salmista diz assim: olha, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Nem todo pasto é bom para a ovelhinha, mas há pastos que podem matá-la. Mas o Senhor leva as suas ovelhas aos pastos que dão vida, crescimento e fortaleza. Vou ler uma citação que está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 14, e que diz o seguinte: em bons pastos as apacenta, e nos altos montes de Israel será o seu curral. Deitar-se-ão ali num bom curral e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor. A ovelha é levada a deitar-se quando ela está satisfeita. O estômago cheio é uma proteção da fome. Na sombra, para a proteção do sol. A cobertura para a proteção da chuva, segurança onde não há animais que a atacam. É o pastor quem faz total provisão para a ovelha. O Senhor é a nossa provisão em tudo. Quando Deus nos deu Cristo, Ele proveu tudo: alimento, sombra, proteção. A Bíblia diz assim: olhe, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo.
Quer dizer, em Cristo Jesus, nós já temos todas as nossas bênçãos espirituais do qual necessitamos. O verbo está no passado, quer dizer, ele já nos abençoou. Podemos descansar na presença do bom pastor. Relaxe. Na presença de Jesus Cristo, a abundância de alegria. Podemos depender da provisão do nosso pastor, como criança que depende do seu pai. Assim, aprenda a se atirar nos braços de Deus e deixar sossegar a tua alma. Nele há abundante provisão. Não importa o que você está passando. Aprenda a encontrar refrigério na paz do Senhor, na paz do pastor. Quando nós cumprimentamos as pessoas, nós dizemos a paz do Senhor. Essa paz que excede todo entendimento. Lá no Salmo 23 diz assim: olhe, guia-me mansamente a águas tranquilas, águas de descanso. Lá em Israel, lá no estado de Israel, é muito seco, é tudo muito seco. As ovelhas, elas necessitam de água e o pastor tinha que buscar água para elas. 70% do corpo de uma ovelha é composto por água. Sem ela, vem a desidratação e a morte. Se o pastor não a conduzir às águas, ela buscará qualquer água. A primeira que encontrar, o que poderá trazer morte a ela. As águas devem ser tranquilas, porque as ovelhas não bebem em águas que se movem. Elas têm medo de se afogar. Se elas caem na água, elas não conseguem sair. Lá em Isaías, capítulo 49, versículo 10, eu vou estar lendo para você e diz o seguinte: nunca terão fome nem sede, não os afligirá nem a calma nem o sol, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais das águas. Assim como os pastos falam da palavra de Deus, as águas falam do Espírito Santo. Quando nós olhamos no Evangelho de João, a Bíblia diz que quando Jesus chegou a uma determinada festa, ele diz assim, quando ele chegou no último dia daquela grande festa, ele se pôs em pé e ele disse o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, o Senhor olha para cada um como uma ovelha, vendo que as multidões... A Bíblia diz que Jesus, ele vendo as multidões, ele se compadecia delas, porque eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Porque Jesus sabe a nossa necessidade. Jesus sabe as necessidades que nós temos das águas tranquilas. Jesus sabe que tem muitas ovelhas bebendo das águas do pecado, das drogas, do sexo, do álcool, da pornografia, do pecado. E se assim beberem, as suas vidas, elas nunca estarão seguras. Mas Jesus declara: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. É nos momentos de quietude, em companhia do pastor, que a ovelha desfruta da sua presença. É onde ela é alimentada, é onde ela é dessedentada. Ali ela desfruta da comunhão com o pastor, ela cresce, ela se torna forte para a caminhada. Agora, eu te pergunto, o que ocorre com uma ovelha que não tem sua hora silenciosa? O que ocorre com uma ovelha que não come ou come o pasto errado? O que acontece com uma ovelha que não bebe ou bebe uma água contaminada? Todo pastor quer o bem dessa ovelha. Quer alimentá-la, quer dessedentá-la, assim como o nosso pastor. Agora, o que ocorre à ovelha alimentada e dessedentada? Ela desfruta do refrigério da paz. Nosso pastor é a nossa paz. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nessa hora, pare. Pare todos os dias, pare tudo quanto você tem que fazer. Olhe, abra os passos verdejantes da palavra de Deus. Escute o que o Espírito Santo diz a você. Se você deixar que o pastor te leve a se deitar nos passos verdejantes da sua palavra e ser guiado às águas tranquilas do Espírito Santo, você encontrará um lugar de paz e segurança
Por quê? A Bíblia diz, no sossego e na confiança está a vossa força. Eu tenho certeza que você precisa disso assim como eu preciso. Eu tenho certeza que você tem necessidade assim como eu tenho. Mas eu paro. A exemplo disso e a exemplo daquilo que diz a palavra, pare, olhe, escute tudo aquilo que o pastor tem para você. Quero fazer uma oração rápida com você e a partir de hoje, atente sempre para aquilo que nós falamos nesse programa. Amém? Senhor, eu te entrego, Senhor, cada uma dessas pessoas. Senhor, cria no coração de cada uma, Senhor. Ó Deus, desperta essa necessidade de parar, de estar contigo, de olhar a tua palavra e de ouvir o teu Espírito. Senhor, que essas pessoas, Senhor, realmente elas possam ser levadas pelo bom pastor a águas tranquilas, Senhor, a pastos verdejantes. Eu oro abençoando essas vidas e esses lares no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre o Salmo 23, que Jesus Cristo é o nosso descanso e como nós precisamos de descanso nesses dias de hoje. Venha estar conosco, provando mais desse descanso do Senhor, participando das nossas celebrações. Siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando na tua tela nossos horários e nossos endereços. Que o Senhor hoje te dê um ótimo dia e até o próximo programa, se Deus quiser. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe